Nesse vídeo vamos seguir falando sobre as falas de Jesus. O momento que o Senhor Jesus abriu a boca, segundo o Evangelho de Mateus. E hoje eu quero falar sobre a tentação de Jesus. A tentação de Jesus. Se você não acompanhou o vídeo anterior, quando Jesus falou com João Batista, que João Batista não queria batizá-lo, mas ele disse que tinha que cumprir toda a justiça, você pode clicar aqui acima e visitar essa série que estamos gravando, falando sobre as falas de Jesus, o que Jesus falou e o que Jesus fez, segundo o Evangelho de Mateus. E hoje nós chegamos aqui em Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Uma coisa que tem que estar muito clara é que Deus não provou o seu Filho para conhecê-lo. O Senhor Jesus já tinha aprovação de Deus Pai para a missão a qual ele veio. Ele já havia sido aprovado por Deus. Mas ele foi tentado para mostrar a todos nós que ele verdadeiramente é o conquistador. Ele é o sumo sacerdote para todos nós. E também para mostrar que, assim como Adão, porque veja bem, Adão foi tentado, e tentado em um belo jardim, em um paraíso, e o Senhor Jesus, que é o último Adão, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, ele foi tentado no deserto. Veja as duas situações. Adão foi tentado no jardim e perdeu a batalha com o diabo e se entregou à natureza pecaminosa e passou a colher as consequências da sua queda. O Senhor Jesus, por sua vez, foi tentado no deserto. E ali ele prevaleceu e venceu a batalha contra o diabo. Importante comentar que quando Jesus foi tentado no deserto, ele não foi tentado como filho de Deus. Ele foi tentado como ser humano, para mostrar quais as armas que nós temos que usar e que podemos vencer a tentação, que podemos vencer a Satanás, que podemos atravessar o deserto. Veja que em Mateus capítulo 4, versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, a saber, o Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Veja que o Senhor Jesus não usou dos recursos divinos para passar por esse deserto ou vencer essa tentação, apesar que o poder do Espírito Santo estava com ele, como está com você, como está com todos nós, para podermos vencer a tentação, para podermos vencer e atravessar o deserto. Mas o Senhor Jesus, em condição humana, ele então venceu. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, versículo 2, teve fome, como ser humano. Então o tentador, a saber, o diabo, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, colocando em questão a sua divindade, manda que essas pedras se transformem em pães. O Senhor Jesus podia usar dos seus poderes divinos para transformar aquelas pedras em pães. Como mais adiante ele usou desse poder para multiplicar os 5 pães e 2 peixes. Mas o Senhor Jesus fez referência com a palavra. Veja que o Senhor Jesus foi ao Antigo Testamento, e por isso você tem que entender que o Novo Testamento não despreza o Antigo, e tampouco o Antigo despreza o Novo. Não adianta você querer viver só o Novo Testamento. O Senhor Jesus não veio, em hipótese alguma, cancelar a lei, mas veio cumprir toda a justiça, como ele disse para João Batista. Ele fez referência a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, quando diz que nem só de pão viverá o homem. E Jesus, no versículo 4, aí vem a fala de Jesus. Quando Jesus abre a sua boca,
segundo Mateus. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Veja que Jesus usa o poder da palavra. Ele não usou do privilégio de ser filho de Deus, dos poderes divinos, para vencer o diabo. Ele usou a palavra. E é isso que você, que é filho de Deus ou não, que é seguidor de Jesus ou não, precisa entender que o segredo para se vencer qualquer situação é o poder da palavra. É o poder da palavra. E Jesus foi muito claro, está escrito, mencionando Deuteronômio 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus podia, claro, transformar aquelas pedras em pães. Jesus podia mostrar ao diabo que ele era filho de Deus. Mas ele não veio para isso, para mostrar, para exibir, para provar. Ele veio para cumprir uma missão. Ele veio para ser o último Adão. Ele veio para fazer com que a vida voltasse para nós através do Espírito Santo, através do sacrifício que ele estaria passando pela cruz. Então aqui foi a preparação para a cruz. Ele venceu a primeira batalha cara a cara com o diabo no deserto e venceu usando o poder da palavra. É isso que nós temos que colocar e você tem que colocar em prática na sua vida. Usar o poder da palavra. Por isso é importante que você esteja meditando na palavra, estudando a palavra, não apenas para conhecer, para mero conhecimento. Não, estudando para viver. Porque como que você vai mencionar uma palavra, ou como Deus vai falar, ou trazer uma palavra à sua memória num momento difícil, num momento de deserto, num momento de injustiça, se você nunca leu essa palavra, nunca ouviu essa palavra? Jesus conhecia, e ele foi lá em Deuteronômio, lá no Pentateuco, lá em Deuteronômio 8:3 e disse: está escrito, diabo. Está escrito, e você sabe que está escrito. Nem só do pão viverá o homem. Ou seja, a palavra que Deus deu, e ali está registrado em Deuteronômio, Jesus usou essa palavra. Porque ele sabia, como ele sabe todas as coisas. Esse é um detalhe, na primeira fala de Jesus aqui em Mateus capítulo 4, versículo 4. O outro detalhe é que muitos seguidores e filhos de Deus, eles poderiam olhar da seguinte maneira: como que um pai, Deus Pai, ele deixaria o seu filho passar necessidade? Deixaria o seu filho passar carências? Porque aqui era o filho de Deus. Então por que Deus permitiu, Deus Pai, que o seu filho fosse ao deserto e passasse por carências e passasse a necessidade de comer? Amiga, entenda uma coisa. Jesus podia usar o poder divino para suprir uma necessidade humana de alimentação. E ele não fez. Isso nos traz uma mensagem. Isso nos traz uma reflexão. Você nunca pode colocar as suas necessidades humanas, as suas necessidades financeiras, as suas necessidades emocionais acima da sua necessidade espiritual. Nunca coloque as suas necessidades físicas quando você vai à igreja, quando você fala com Deus, quando você abre a Bíblia, acima das suas necessidades espirituais. Ou seja, o espiritual sempre tem que estar acima de tudo. Sempre tem que estar sobre todo. Nunca, 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 nunca. Jesus tinha uma necessidade física, mas a missão pela qual ele estava caminhando era muito superior a apenas saciar a sua fome. E aí me vem à memória
Esaú e Jacó. Por quê? Esaú, saciando a sua necessidade de comer, de saborear aquela comida, ele trocou a bênção da primogenitura por aquela comida. Ele desprezou a bênção. Jamais despreze as bênçãos espirituais. Jamais. Não faça como Esaú e sempre priorize aquilo que é espiritual para a sua vida, que vai trazer para você a conquista das demais coisas. Nos próximos vídeos vamos seguir falando sobre o que Jesus falou e o que ele fez. Vou parar por aqui, depois vamos falar da segunda fala de Jesus aqui em Mateus capítulo 4, versículo 7, e a terceira fala no versículo 8. Tá bom? Que Deus te abençoe grandiosamente. E se esse vídeo te ajudou, deixa aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, faça chegar a outras pessoas para que elas possam, como Jesus, vencer as suas tentações, seus desertos e ser um vencedor. Que Deus te abençoe grandiosamente.